bom dia. O Senhor te abençoe nesta manhã. Vamos cantar ao Senhor. Morri na cruz por ti, foi pra te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. O Deus que nós cremos é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que, quando o homem pecou, quando a mulher pecou, prometeu enviar o seu único filho, o seu unigênito, da sua essência, da sua natureza divina, não criado por ninguém, mas um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele prometeu enviar o Redentor. É um Deus que se sacrificou por nós. Esse Deus se revela na sua palavra como um Deus que conhece tudo, pode tudo. Então, esse Deus é o Deus que nós servimos. Não existe outro Deus. Mas o ser humano, pecador, decaído, cria deuses para si. Coloca o seu coração em coisas que ele endeusa. Porque Deus é aquele que nós colocamos o coração, aquele a quem nós servimos. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então o homem, ele faz deuses para si. Ele entroniza no seu coração deuses. E Satanás quer se fazer Deus. Então ele usa, muitas vezes como um lobo voraz da nossa carne que não se satisfaz, para nos enganar, para nos ludibriar, para ser adorado. O primeiro mandamento da Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Nós não podemos ter outros deuses, só existe um Deus. Deus dá liberdade ao ser humano de ter outros deuses. Ele não obriga o ser humano a amá-lo. Não foi assim com Adão e Eva e não é assim conosco. Deus quer o nosso amor de todo o coração, mas Ele não obriga a nos amar. Mas também Deus não vai nos dividir com outros deuses. Se escolhemos servir a outros deuses, então não estamos servindo ao Deus verdadeiro, Criador, ao único Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses. Não é colocar apenas Deus em primeiro lugar. É não ter outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim, diz Êxodo 23. Isaías 1,3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o povo não entende.
O animal conhece o seu dono. E nós conhecemos o nosso Deus que nos criou, o nosso Deus que enviou o seu Filho para nos resgatar do pecado, que nos comprou com o seu sangue. É a esse Deus que nós servimos. Então nós temos que escolher, como diz Josué, capítulo 24. Josué conclamou o povo e disse o seguinte, Josué 24, de 14 a 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Quem é o seu Deus, querido? Quem é que comanda a sua vida, a quem você serve, em quem realmente você coloca o coração, a quem você honra? Se Deus é Deus, vamos honrá-lo como Deus, como Senhor, a quem nós devemos servir, prostrar, obedecer. Ele é Deus. Ele é digno de ser adorado, engrandecido, elogiado, agradado. Ele é o Senhor e é um Deus bom. Se Ele foi capaz de nos dar a vida do seu Filho para nos reconciliar com Ele, quanto mais não nos dará todas as coisas. Ele tem cuidado de nós. É claro que vivemos num mundo decaído, com doenças, com aflições. E nós, como pecadores, nunca estamos satisfeitos, sempre queremos mais. Nessa natureza pecadora, ingrata, rebelde. Mas nós precisamos, com o conhecimento que Deus nos dá da sua palavra, fazer escolhas. Como Josué disse, escolhei a quem sirvais. Vamos usar o nosso raciocínio com o conhecimento da palavra. Vamos pedir a Deus para sondar o nosso coração. Vamos examinar a nós mesmos, onde nós estamos gastando o nosso tempo, onde colocamos o nosso coração. Quem é o nosso Deus? Não importa se entendemos ou não a Deus, porque Deus está acima de nós. Os seus pensamentos são muito acima. Mas, querido, Deus cuida de nós. Ele cuida de nós cada dia. Ele molda o nosso caráter. Ele permite, como pai, circunstâncias difíceis para nos ensinar. Como um pai amado que disciplina. A palavra de Deus diz que se ele não disciplina, ele não é pai. Então, sim, Deus não é um Deus só que nos mima. Ele cuida de nós, nos dá o melhor. Mas Ele também age em nossas vidas para nos transformar. Transformar o nosso caráter decaído em Jesus pelo poder do Espírito Santo. Sirva a esse Deus. Escolha servir ao Deus verdadeiro, ao Criador, ao Redentor, ao Deus que se importa, ao Deus que ouve, ao Deus que disciplina. Confie nele, conheça esse Deus. Vida eterna é conhecer a Deus, como diz João 17,3. Conhecer a Deus, o Pai, e ao seu Filho Jesus Cristo. Não tenha outros deuses diante dele. Escolha servir ao Senhor. Também na nossa vida nós temos que colocar o valor do Filho. O Filho que deu a sua vida. O Pai enviou o Filho. E o Filho deu a sua vida. A palavra de Deus diz em João 5,23. Nós vamos ler esse texto. Quanto precisamos honrar o Filho.
a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Precisamos valorizar o Senhor Jesus por ter se submetido ao plano de salvação, por ter se entregado, deixado a sua glória e vindo até nós, até a terra, para nos salvar, por ter se entregado para se sacrificar, para se humilhar, para que nós pudéssemos ser redimidos. Valorize o sacrifício de Cristo. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 6. Eu quero ler esse texto também, Hebreus 6. Hebreus 6,4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quando alguém apostata da fé, quando alguém se desvia, desvalorizou o sacrifício de Cristo. E a Bíblia diz que é impossível renová-los. Mas para Deus não é impossível. A Bíblia diz que quando alguém traz um desviado de volta, ele cobre multidão de pecados. É algo muito difícil, porque desprezar o sacrifício de Cristo, trocá-lo pelos divertimentos, pela cerveja, trocá-lo pelas drogas, em vez de se refugiar em Jesus e pedir ajuda, correr atrás de algo que não satisfaz, que ilude, que engana. Então, meu querido, valorize o Deus que entregou a vida, a sua própria vida por você, por mim, por aquele que aceitar o seu sacrifício. Valorize. Não tenha outro Deus. Não tenha outro refúgio. Não tenha outro na sua vida que te fortalece, que te renova. Firme-se nele, olhe firmemente para Jesus, persevere até o fim, persevere até a morte se for preciso, porque em Jesus nem a morte pode separar-nos dele. Nós queremos também falar sobre o valor da família. A palavra de Deus nos diz em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. É o 5º mandamento, é o único mandamento com promessa. A palavra de Deus nos diz que quando vai se aproximando a volta de Cristo, os filhos desrespeitarão os pais. É uma profecia, mas que não aconteça com você, que você vigie, que você honre seu pai e sua mãe. Nós não temos pais perfeitos, nós não temos mães perfeitas. Ninguém é perfeito. Se você for pai e mãe, muitas vezes os filhos não nos entendem. Por mais que façamos o melhor, vamos ter muitas falhas. O amor do pai e da mãe não é suficiente para preencher a vida de ninguém. Mas não importa se seu pai é um bêbado, se seu pai é um drogado, se seu pai falhou com você, perdoe, honre. É a mesma coisa que diz em Efésios 6:2, tanto o Antigo Testamento como o Novo, diz que é para nós honrarmos os nossos pais. A família é muito importante, a família é especial, tanto que Jesus diz em Marcos 7, o versículo 11, 10 e 11. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Versículo 11, Marcos 7, 11. Vós, porém, dizeis,
Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus diz que não pode deixar de ajudar o pai e a mãe, ninguém pode fazer isso, até para ofertar para Deus. Quando nós honramos pai e mãe, estamos fazendo o que Deus quer. Sim, meu amado, a família é importante. 1 Timóteo 5,8 diz que quem não cuida da sua família é pior do que o pagão, é pior do que o ateu. Então nós precisamos valorizar a nossa família enquanto a temos, cuidar dos nossos familiares. Há uma música sertaneja, essa música de raiz, que diz que um pai cuida de 10 filhos, de vários filhos, e às vezes um filho não cuida de um pai. Que coisa triste. Sim, os pais não são perfeitos. O amor dos pais não é perfeito. Só o amor de Deus é perfeito, só Deus é perfeito. E ainda assim, muitas vezes a gente se revolta contra Deus por não entender, por ser difícil esperar. Quanto mais a gente se revolta contra os pais. Mas não faça isso. Decida honrar seu pai e sua mãe, cuidar da sua família, dos irmãos. Não é mesmo? Nós precisamos ver o valor da família na Bíblia. É essa ordem: Deus, nossa família. E hoje em dia tem havido um movimento contra a igreja, que não é necessário mais igreja, que o Novo Testamento não é preciso, que pode se reunir só em casa. Mas eu não vejo assim. Eu vejo na Bíblia Jesus purificando o templo no Novo Testamento. Não faça da casa de meu pai uma casa de negócio. E Hebreus 10, 24 e 25 diz: não deixe de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, quanto mais vedes que o dia se aproxima. O valor da casa de oração, mesmo que seja reunião numa casa, se torna uma igreja, porque a igreja não é o lugar de pedras construído por tijolos e cimento, mas é necessário se reunir, é necessário ter um lugar de reunião da igreja. A Bíblia diz no Novo Testamento: não deixemos de congregar. Gálatas 6,10 nos manda cuidar da família da fé. Então nós vamos ler esse texto, Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Jesus diz que os pobres sempre teremos conosco. A gente fica tão preocupado em ter um governo justo, mas o que a Bíblia ensina é que a igreja deve cuidar dos pobres, dos necessitados. A igreja deve cuidar da família da fé, ajudar uns aos outros. Eu conheço pessoas que cobram muito justiça, mas elas mesmas não fazem nada por ninguém. Não estão repartindo, não estão fazendo boas obras, como diz aqui o versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Muitas vezes a gente não faz o bem porque acha que ninguém merece, que há muita corrupção, que as pessoas não merecem. Ninguém merece. Será que eu mereço? Será que você merece alguma coisa de Deus? Será que nós merecemos alguma coisa? Então, meu querido, vamos reajustar o nosso pensamento à palavra de Deus. Não terás outros deuses. Valorize Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Dê a Ele a glória, a honra que lhe é devida. Valorize o seu filho, o sacrifício de Jesus. Valorize a família, cuide da sua família, honre pai e mãe. Se nós não honramos, não amamos o próximo a quem vemos,
Como vamos amar a Deus a quem não vemos? Amar a Deus não é fácil, é uma escolha todos os dias. Se eu não amo o próximo, que é pecador sim, mas que precisa da minha misericórdia. A Bíblia diz, se eu não tiver misericórdia, Deus não vai ter misericórdia de mim. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Na vida vamos ter muitas situações injustas, muitas situações difíceis, que vamos ter que perdoar, que vamos ter que escolher fazer a vontade de Deus. Valorize a igreja. As pessoas estão indo passear em vários lugares, as pessoas se reúnem com a família, se reúnem por vários motivos, até sem distanciamento, mas na igreja não vão. Que coisa, meu amado! Na igreja não pode. E as igrejas são os únicos lugares onde há distanciamento, onde há demarcação. Mas muitas pessoas, desde que a pandemia começou, não vão mais na igreja. Mas almoçam junto com a família, vão ao supermercado, vão à farmácia, vão aos lugares. Será que há menos necessidade de ir à igreja? A Bíblia diz, não deixe de congregar. Então, meu querido, vamos viver esse evangelho. Vamos renovar a nossa mente com a instrução da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que te ajude nesse início de ano a colocar os devidos valores no lugar certo. Amém?